Essa é a minha bicicleta elétrica caseira. Ela não usa motor de cubo nem kit, e sim um grande motor de drone. Levei 3 anos para chegar até aqui e quero mostrar como construir uma bicicleta elétrica do zero. Pegue uma bebida, sente-se e vamos voltar no tempo 3 anos. Enquanto eu estudava na universidade, meu colega Danny fez um skate elétrico, usando motores brushless de hobby e controladores de velocidade de carros de controle remoto. Eu sempre preferi 2 rodas grandes em vez de 4 pequenas, e comecei a me perguntar se esse sistema poderia ser adaptado para uma bicicleta. Então comprei uma bicicleta barata na Amazon e usei um motor grande que podia ser acoplado à traseira do quadro com um suporte impresso em 3D. O motor acionava a roda traseira por correia e polia, sendo a polia grande traseira impressa em 3D e fixada aos raios com abraçadeiras plásticas. O sistema funcionou, mas o controlador barato tinha um problema. O acelerador mexia na velocidade, não na potência. Faz sentido, já que é um controlador de velocidade, mas ele tenta manter a velocidade a qualquer custo, independentemente da carga. Ao subir uma ladeira, se o motor não mantém a velocidade, o controlador envia muita corrente para as bobinas, o que pode facilmente queimar o motor. Depois disso, eu não queria gastar muito em um projeto incerto, mas também não queria arriscar, usar o mesmo controlador e acabar queimando outro motor. No fim, acabei comprando um VESC. Esse controlador custava o dobro do anterior, mas permitia limitar a corrente, o que praticamente evita que o motor queime se for bem configurado. Também não quis comprar outro motor e rebobinei ele à mão, por isso as bobinas que aparecem no vídeo são diferentes das originais de fábrica. Esse motor rebobinado, junto com o VESC, alimentou a bicicleta no meu primeiro vídeo sobre elétrica em 2017. Mas havia falhas fundamentais no projeto. A principal era a relação muito alta da polia, que prejudicava bastante a aceleração. Por outro lado, ela alcançava cerca de 55 km por hora. Imprimia em 3D uma polia maior, aumentando o torque na roda traseira. Mas isso também reduzia a velocidade máxima. E foi aí que começou minha busca por mais potência. Então montei uma configuração meio absurda. 2 motores presos a um bagageiro acima da roda traseira. Os 2 motores eram ligados por uma correia para mover a roda traseira, mas o sistema nunca rodou mais que algumas centenas de metros, por causa de um problema inesperado. Quando um motor aplicava torque na correia, a tensão aumentava de um lado e diminuía do outro, fazendo a correia da segunda polia pular e inutilizar o segundo motor. Depois disso, fiz um suporte com uma polia de saída para uma correia principal e outra menor ligando os 2 motores. Esse arranjo funcionou muito bem e era bem potente. O principal problema desse sistema era não conseguir tensionar a correia menor entre os motores, porque a carcaça externa girava. Além disso, pouco tempo depois, um dos controladores acabou queimando. Recebi uma mensagem da Trampa Boards, que trabalha com o Benjamin Vedder no novo controlador VESC 6. Esse novo controlador suportava muito mais corrente, então eu podia usar um único motor grande no lugar de 2 menores, e ainda ter uma potência semelhante. Também investi em células de íon de lítio para montar uma bateria de 44 volts e 15 amperes, e fiz um suporte de motor com peças em 3D e alumínio, parecido com a primeira versão, mas com 3 vezes mais potência. Ela tinha frenagem regenerativa, controlada por uma alavanca no guidão esquerdo. Depois de muitos testes, isso aumentou a autonomia só cerca de 3,5%. O ganho foi bem pequeno. Ah, sim, ela tem bastante torque. Usei essa configuração por 8 meses e rodei cerca de 1.500 milhas, com poucos problemas, trocando a correia só uma vez. Na prática, troquei pneus e pastilhas de freio com mais frequência, o que acabou me levando a fazer um upgrade na bicicleta e criar um novo suporte para o motor. Para isso, importei fotos de vários ângulos no CAD,
Criei um modelo 3D da bicicleta, projetei o suporte atrás do tubo do selim e cortei um protótipo em madeira. Depois veio a parte mais difícil: projetar a polia traseira, já que havia pouco espaço entre os raios e a pinça de freio. O plano era fixar a polia no disco de freio, que é um ponto bem sólido, e dobrar braços de alumínio em um ângulo que passassem bem perto da pinça, o que ficou apertado, mas funcionou. Com 6 raios e uma polia dentada impressa em 3D, voltei ao suporte do motor e percebi que precisava redesenhar tudo, pois aquele braço longo podia torcer em direção à roda traseira. O novo design usava os parafusos do suporte de garrafa e uma braçadeira no canote do selim, fixando melhor o motor no quadro. Porém, os pedais batiam nele. Então eu cortei a ponta. Também instalei as correias e polias. Como pode ver, são 2 correias, não apenas uma. Isso aumenta a relação entre motor e roda. Uma correia reduz de 2 para 1 e a maior de 37 para 4, resultando numa relação total de 37 para 2. Ou seja, 18,5 para 1, mas não conte isso ao meu professor de matemática. Isso gerou tanto torque que a polia explodiu na hora do teste, por causa de um design fraco. Reforcei os furos dos raios e ela ficou bem mais resistente. Depois tive problemas com o motor. Parecia impossível rodar o motor tão perto do suporte de alumínio. E sim, alumínio não é magnético, mas ao soltar um ímã dentro de um tubo de alumínio, dá para ver claramente que existe resistência. Sem entrar em muitos detalhes, isso gerou tanta resistência que o motor perdeu a sincronização com o controlador e tentou girar no sentido oposto, fazendo a correia pular e gerando um barulho horrível. Então precisei alargar a fenda. Além disso, o eixo estava escorregando por causa da minha ideia de cortar a ponta, então tive que fazer uma placa para mantê-lo firme no lugar. Imprimi em 3D uma tampa para o motor e a bicicleta ficou pronta para testes. Esse foi meu último vídeo de bicicleta elétrica no YouTube. Mas muita coisa mudou desde então. O sistema de polias duplas era barulhento e gerava muita resistência, reduzindo eficiência e autonomia. Girei o motor, fiz um novo suporte ligando a saída direto à correia principal e redesenhei a polia traseira para ser usinada em um único bloco de alumínio, eliminando os raios e afastando-a do freio com espaçadores. Programei uma placa Arduino para coletar dados do controlador e exibir informações importantes em uma tela LCD. Se você usa um VESC 6 e quer um display parecido, confira o link na descrição para mais detalhes. E esse foi o design final por cerca de 1 ano e meio, até eu decidir fazer um upgrade no motor. O diâmetro desse novo motor é 25% maior que o anterior e ele tem 42 ímãs em vez de 14. Eu não sabia se isso melhoraria o desempenho, mas resolvi testar. O único problema é que esse motor não tinha um eixo longo o suficiente para montar uma polia, já que foi projetado para hélices. Então tive que criar meu próprio eixo, preso na carcaça, passando pelos rolamentos até se fixar na polia. Isso foi fixado no novo suporte de alumínio, com uma placa de fibra de carbono de 3 mm para evitar interferências magnéticas e encaixou perfeitamente na estrutura. Mas ao testar, apareceu uma vibração perceptível no motor. Isso aconteceu porque eu usinei o eixo um pouco menor do que devia, criando folga nos rolamentos. Então, usei como solução um parafuso de ombro de 12 mm. Esses parafusos têm o eixo usinado para encaixar nos rolamentos. Então, limei a cabeça para travar em um suporte de alumínio feito na CNC. Depois pintei de preto, parafusei no motor e cortei a parte rosqueada. Também precisei trocar os rolamentos por outros de 12 mm de diâmetro interno, no lugar dos de 15. Agora tenho um eixo de motor firme, sem folga. Para o novo motor, montei outro pacote de baterias com essas células, testando cada uma ao carregar e descarregar, o que levou pouco mais de uma semana. No site Second Life Storage, inseri os dados e ele calculou como agrupar as células em paralelo. Então, soldei o negativo de uma com o positivo de outra até formar 6 pares. Repeti o processo para montar um pacote com 6 em série e 6 em paralelo,
e depois adicionei os cabos de energia e balanceamento. Prefiro não usar sistema de gerenciamento de bateria para manter tudo mais simples, usando o carregador para fazer o balanceamento das células. Este é um pacote de íon lítio de 22 volts e 24 amperes e preciso de outro igual em série para chegar a 44 volts. Isso exige outra configuração das células. Veja um vídeo em câmera lenta do soldador por pontos a 800 quadros por segundo. Não deveria faiscar sempre. Segurei os contatos em um ângulo, fica bonito, mas desgasta as pontas do soldador. O arranjo da bateria era o mesmo, 22 volts e 24 amperes, mas inclinado para não encostar no quadro, ficando justo após ser selado com tubo termorretrátil. Imprimi em 3D, uma proteção na mesma distância da polia do motor, para evitar contato com a perna, com furos para ajudar na refrigeração. Do outro lado, cobri quase todo o motor para evitar sujeira e água, mas deixei aberturas atrás para a circulação de ar, o que ajuda a impedir a entrada de lama pela frente. O problema é que o fluxo de ar traz poeira, e como o motor foi projetado para resfriar bem, ele também acaba sugando muita poeira. Pretendo futuramente fazer um filtro de poeira nas entradas de ar com espuma de célula aberta. Você recomendaria construir uma bicicleta elétrica como a minha? O motor de 3,5 kW tem ótimo desempenho, acelerando até 50 km por hora em poucos segundos. A autonomia é boa, cerca de 50 km em uso intenso ou até mais em passeio leve. Para desempenho, motores de cubo são melhores. Este é um motor de cubo de 3 kW e ele é super silencioso rodando com um VESC 6. Também tem uma aceleração melhor. Ele pesa 9,3 kg, enquanto o meu conjunto completo, com bateria, pesa 7,9 kg. Porém, motores de cubo servem em quase qualquer quadro, já o meu exige um design específico. Uma grande vantagem do meu é que ele pode voltar a ser uma bicicleta normal em 1 ou 2 minutos, removendo a bateria e a correia, deixando o motor e os fios, o que adiciona cerca de 2,5 kg. Muitos que acompanham o canal são engenheiros e querem construir uma bicicleta elétrica do zero. A dúvida mais comum é: como escolher o motor certo? Motores brushless de hobby têm duas especificações principais. O tamanho é indicado por um número de 4 dígitos. Por exemplo, este é um Tournigi 6374 e não recomendo usar um motor muito menor que esse em uma bicicleta elétrica. A segunda, talvez a mais importante, é o kV, que não mede kV, mas a constante de velocidade, indicando quão rápido o motor gira conforme a tensão. Por exemplo, um motor de 149 kV com uma bateria de 50 volts gira a cerca de 7.500 rotações por minuto. Para esse tipo de motor, o ideal fica entre 100 e 200 kV. Depois disso, é preciso calcular a relação entre motor e roda. Se usar correia, corrente ou engrenagens, precisa haver uma relação adequada entre eles. Nos meus projetos, descobri uma regra de ouro para esse cálculo. O valor de kV multiplicado pela relação entre motor e roda deve ser aproximadamente 10. Minha primeira bicicleta tinha motor de 149 kV e relação de 16,7, muito alta, por isso tinha pouco torque. A versão 3 tinha 10,4, praticamente ideal. A mais recente tem 11,2, ainda bom, já que o motor é maior e aguenta mais torque. Curiosamente, o motor hub de 3 kW tem 8,9 kV, que com relação de 1 para 1 resulta em 8,9. Essa equação basicamente converte a rotação de motores menores para o equivalente em motores hub. Espero que isso tenha sido interessante e talvez te inspire a construir sua própria bicicleta elétrica. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreve para ver mais projetos assim. Mais uma vez, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até mais! Oh.